Olá para todos, quem vos fala nesse momento é o irmão Pedro aqui do Nordeste do Brasil. Falsos profetas. Jesus, no livro de Mateus, no capítulo 24, Jesus falou sobre os falsos profetas. Os falsos profetas, Jesus disse que não estaria fora da igreja, estaria no nosso meio, nos saudando com a paz do Senhor, andando do nosso lado. Nós, os evangélicos, devemos ter muito cuidado com as mensagens que nós ouvimos nas igrejas. É uma triste realidade em pleno século XXI, os irmãos não gostam mais de ler a Bíblia. O crente que não lê a Bíblia, ele se torna presa fácil para ser enganado por Satanás. Jesus, quando foi tentado no deserto por Satanás, Jesus rebatia os falsos ensinos de Lúcifer com a palavra dizendo, está escrito. Quando Satanás vinha com uma palavra, Jesus dizia, mas está escrito. Nós os crentes, quando vamos para a igreja, quando nós escutamos uma mensagem, você não deve rapidamente acreditar. Não. Você deve observar se aquele ensino está correto. Se aquele ensino está correto, você recebe e guarda no seu coração. Mas se aquele ensino não está de acordo com a palavra de Deus, você não aceite aquele ensino. Também não precisa brigar e nem discutir. Não. Fique firme na fé. Os marcos dos antigos, os ensinos dos antigos, a doutrina que os pastores antigos ensinavam, ainda hoje repercute no coração dos santos que quer dar a vida eterna. Os verdadeiros cristãos, eles têm a Bíblia como base da sua fé. Vivemos um tempo em que as igrejas evangélicas se tornaram portas do inferno. Igrejas evangélicas que apoiam divórcio, que apoiam política, que apoiam roupas curtas, que apoiam o mundanismo, que apoiam jogo, que apoiam o adultério. Porque de acordo com a Bíblia Sagrada, somente a morte dá direito ao segundo casamento. Vivemos um tempo em que pastores estão trocando de mulher como quem troca de roupa. Vivemos um tempo em que a libertinagem dentro dos templos evangélicos está perdendo, está induzindo, está preparando as almas para ir para o inferno. Milhões de crentes estão sendo preparados dentro das igrejas evangélicas para abraçar Satanás no fogo do inferno. Igrejas evangélicas que apoiam o mundo, igrejas evangélicas que apoiam o pecado, pastores corruptos e carnais que apoiam o divórcio, homens que vendem a sua credencial de pastor para receber uma grana. Vivemos os últimos dias da igreja na terra. O coronavírus veio ao mundo por permissão divina. Hoje as igrejas evangélicas estão fechadas. Algumas estão abertas, mas debaixo de regras e normas. As almas que hoje estão no inferno gritam dia e noite. E os gritos dessas almas chegaram à presença do Senhor. A morte de Cristo na cruz do Calvário está sendo deturpada, está sendo desprezada pelos falsos profetas. Crentes que ensinam os crentes a andarem errados. Crentes que ensinam o caminho errado para os outros irmãos. São crentes que vão para o inferno e ainda estão levando outros crentes junto consigo para ir para o inferno. Caro irmão distinto ouvinte da palavra de Deus, você tem que voltar a ler a Bíblia. Sai do Facebook, sai do Instagram, sai das redes sociais. Você tem que tirar tempo para ler a Bíblia, porque o crente que não lê a Bíblia, ele se torna vazio e se torna presa fácil para ser enganado por Satanás.
Nós temos que ter a Bíblia como base da nossa fé. Os falsos profetas estão no nosso meio. Os falsos profetas nos saúdam com a paz do Senhor. O falso profeta, às vezes, está dirigindo a igreja evangélica a qual você está se congregando. Então, nem tudo que nós escutamos na igreja, nós devemos acreditar. Não. Nós temos que conferir com a Bíblia para saber se está de acordo com a palavra de Deus. Satanás, ele é inteligente. Percebe-se que os anjos, mesmo sendo espírito, Satanás conseguiu enganar a terça parte dos anjos. No livro de Judas, o livro que antecede o Apocalipse, diz que alguns anjos são tão ferozes que foi obrigado Deus prender eles em cadeias eternas. Essa mensagem é direcionada a todos os irmãos que não acreditem em tudo que você escuta nas igrejas evangélicas. Vários irmãos que já passaram por arrebatamento viram milhões de crentes no inferno, porque foram crentes que foram enganados pelos falsos profetas. E para nós não sermos os próximos crentes a descerem aos infernos, vamos ler a Bíblia. Vamos ter cuidado com aquilo que nós escutamos na igreja. Nem tudo que o pastor ensina nós devemos acreditar. Devemos conferir se está de acordo com a Bíblia, porque os falsos profetas estão no nosso meio. Cuidado!